Fala galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, muito bem-vindos ao canal Paparazzo Rubro-Negro. Você que está chegando aí, se inscreve no canal, aciona a notificação do sininho, deixa aquele like maroto no vídeo e vamos aproveitar para cadastrar, fazer o seu cadastro no Sport Manager 365, é o melhor fantasy game de futebol do mercado. Cara, você se diverte, você tem como escalar time, vai se tornar o Jorge Jesus aí do Sport Manager 365. O link vai estar aí no comentário fixado. Cadastre-se agora mesmo, cara, você não vai se arrepender. Tô brincando não. Você gosta de passar teu tempo com fantasy game, jogando, fazendo joguinho de futebol, escalando o time e tal, ele é perfeito. Bem, a gente tem um monte de assunto aqui chato pra gente falar. Tivemos algumas situações acontecendo no clube e pegou muita gente de surpresa. Inclusive vi algumas pessoas falando de briga interna por causa da saída do Valim Vasconcelos, o nosso vice-presidente de finanças, que estava aí nessa gestão como vice de finanças, ele que já foi candidato à presidência 2 vezes, inclusive na vez que o Bandeira entrou era ele que era o candidato, e aí não teve a qualificação na época para ser presidente, o Bandeira que veio. Depois ele foi candidato da oposição e agora era o vice de finanças, também já foi vice de futebol, da outra gestão. A questão é que ele pediu para sair, amigos próximos falam que foi por motivos pessoais e que não diz o motivo real da saída, mas que seriam motivos pessoais, e outras pessoas inclusive nos passam que o Landim ainda não teria escolhido o novo vice de finanças. Muita gente fala no Toches, tem gente que fala na volta do Prakovnik. A questão é que também muita gente falando que ele pode ter saído por uma briga interna, que o Marcos Braz já publicamente, inclusive aqui no Twitter, o Marcos Braz já mandou um recado, fez uma publicação, obrigado por tudo, eu também agradeço, obrigado ao Valim por tudo que fez no Flamengo. E aí surgiram possibilidades, pessoas falando sobre a possibilidade de uma briga interna. Sinceramente, gente, eu acho que antes da gente apurar, saber o que realmente aconteceu, eu fico com a versão de que toda essa crise causada por esse problema com a Globo pode ter pressionado a saída dele, ou até mesmo ele ter um problema pessoal, resolvendo uma questão pessoal realmente. Eu acho que a gente espera e aguarda um posicionamento principalmente do próprio Valim, explicando o que pode ter acontecido. E eu acho que não adianta a gente ficar aqui especulando. Muita gente, volto a dizer, muita gente preocupada com essa situação da saída do Valim Vasconcelos. Eu mesmo acho que é um dirigente muito importante que a gente tinha dentro do clube. A situação da Globo está cada vez pior. A gente tem aqui, inclusive, a nota que o Flamengo soltou em relação ao Fausto Silva, Faustão, e a gente já estava muito tarde, a gente resolveu gravar agora de manhã para você. O posicionamento do clube de regata do Flamengo a respeito da fala do senhor Fausto Silva na Rede Globo de televisão. Na noite do último domingo, durante o programa Domingão do Faustão da Rede Globo, o apresentador Fausto Silva acusou de forma leviana e inconsequente as diretorias passada e atual do Clube de Regatas do Flamengo de agirem de forma desrespeitosa nas negociações com as famílias das vítimas do incêndio no Ninho do Urubu. Mostrando seu total desconhecimento sobre o caso, o apresentador da Rede Globo, sob a desculpa de apoiar uma possível manifestação de torcedores, hoje cancelada, destilou uma série de acusações infundadas que, além de atacar a honra dos dirigentes, acabaram também por atingir a imagem da instituição Flamengo. O apresentador desconhece, o Fausto Silva, ou preferiu omitir todo o trabalho que o Flamengo tem feito para minimizar os efeitos desta que foi a maior tragédia do clube em seus 124 anos de existência. Ele não falou das 19 famílias e meia das 26 atingidas pela tragédia, que já entraram em acordo no que diz respeito às indenizações. Ou seja, de 26, 19,5 o Flamengo resolveu. Que o Flamengo, desde o primeiro momento da tragédia, trouxe familiares de todas as vítimas para o Rio de Janeiro e hospedou em hotel para que pudessem acompanhar de perto as apurações das autoridades. O mesmo aconteceu com as famílias residentes no Rio de Janeiro. Que por iniciativa própria, o clube pagava desde fevereiro de 2019 uma ajuda de custo mensal no valor de R$5.000, ou seja, 6 vezes maior do que a média que os atletas recebiam. Desde o fim do ano passado, o valor pago pelo clube passou
para 10 mil. E aí fala uma série de coisas, né, que o Flamengo está fazendo, que mantém sim contato com as famílias e tudo mais, e que todos esses pontos poderiam ser facilmente levantados pela equipe de produção da Rede Globo de televisão antes das acusações. Como isso não foi feito, infelizmente nos leva a crer que tamanha agressividade tem como pano de fundo interesses comerciais não atendidos e que se sobrepõem ao trabalho de informar corretamente aos telespectadores. Isto, ao nosso ver, constitui abuso de direito e tentativa de indução negativa da opinião pública, algo inadmissível do ponto de vista moral e ético. Por fim, o Flamengo reitera que sempre esteve e continua à inteira disposição das famílias para o diálogo e assim seguirá até que todas sejam indenizadas de forma justa. Então, gente, o Flamengo solta uma nota aí forte contra o Fausto Silva, que a gente tinha falado inclusive ontem para vocês, essa questão do Faustão, né, ontem ou anteontem, que eu tinha achado estranho ele incentivar, independente se o protesto está certo ou errado, a gente não está aqui para falar isso, mas ele tinha incentivado o protesto, incentivado a questão da manifestação dos torcedores, elogiado isso, e numa situação que eles têm um negócio rolando com o Flamengo, uma disputa comercial, e que o Flamengo, queira ou não, está vencendo essa queda de braço, não precisa do dinheiro, e eles estão se sentindo pressionados pelos investidores e patrocinadores que teriam, né, os jogos do Carioca transmitidos, e que também, né, tem ainda uma cereja do bolo, que foi o Flamengo ter fechado o patrocínio, né, para o telão do Maracanã com a Casa e Vídeo, anunciante inclusive da Rede Globo, que deixou de anunciar no intervalo de um jogo que não teve, deixou de anunciar na Rede Globo para anunciar no telão do Maracanã para 65 mil pessoas de forma segmentada. Pagou 300 mil reais ao Flamengo, 300 que iriam para a Globo vieram para o Flamengo, fora, né, os ingressos que o Flamengo vendeu e que o Flamengo conseguiu só de renda com os mais de 64 mil pessoas, conseguiu só de renda 20% do que ele ganharia com o contrato do Campeonato Carioca inteiro com a Globo. Ou seja, o torcedor não tem como ver o jogo na TV e ele vai para o estádio. O dinheiro que o Flamengo, vamos dizer que teria 20, 30 mil torcedores no estádio, mas não, tiveram 64, 34 mil a mais. Se você contar todos os jogos que faltam e a quantidade de torcedores que o Flamengo vai botar no estádio, o Flamengo não precisa desse dinheiro da Rede Globo. Tem ainda premiações da Supercopa, da Recopa, e ainda tem essa questão que o Flamengo começa a fechar propaganda no telão, propaganda essa que iria para a Rede Globo ou para o intervalo e que não vai mais. Toda a imprensa está fazendo matéria, mas a gente não enxerga em outras emissoras, etc., o pessoal em programas de entretenimento, como Fátima Bernardes e o próprio Faustão, fazendo a campanha, né, de colocar a opinião pública contra o Flamengo. Não, e antes da gente continuar aqui, eu quero até falar que tem vários amigos meus querendo me convencer a virar vegano, que eu vou emagrecer com saúde, rejuvenescer. A galera quer que eu vire vegano, me torne vegano. Deixa o seu comentário aí, tem algum vegano aqui acompanhando o nosso canal que acha interessante essa possibilidade? Eu fiquei bem tocado com a questão do Joaquin Phoenix, né, o ator que ganhou o Oscar por Coringa. Eu fiquei bem tocado com a questão de tudo que ele falou com relação aos animais, aos abusos, de tirar o filhote da vaca e o leite que iria para o filhote a gente consumir. Eu fiquei pensando nisso esses dias e de verdade, até tem um amigo, o ator, o Dado Dolabella, que acompanha a gente aqui no canal e que se tornou vegano também e está me incentivando. Quem sabe? Deixa o teu comentário aí. O que você acha aí da alimentação vegana? De repente a gente começa a falar um pouco sobre isso aqui também. Bem, vamos falar de um advogado das vítimas, né, da tragédia do Ninho do Urubu, que deu entrevista para o Mauro César, advogado de familiares das vítimas. E eu gosto assim, né, eu gosto de jornalistas que trazem informações como a gente trouxe aqui, no caso o agente do Vitor Isaías. O Mauro César entrevistou o advogado Thiago Zivanenko, né, ele atualmente representa famílias de Vitor Isaías e do Bernardo Piceta. O Vitor Isaías já teve, no caso, a dona Jo, né, indenizada. Comprou casa, comprou carro e ainda consegue ter um salário legal por mês. Né? Infelizmente perdeu o neto, mas
ela está com a vida dela tranquila. E no decorrer lá da entrevista, o Mauro fez a seguinte pergunta: o que o Flamengo faz e fez, né, pelos familiares desde então, de ajuda financeira a apoio psicológico, deslocamento dos familiares até o Rio de Janeiro, etc. Houve algo que reivindicaram e não atenderam? Há que se reconhecer o que o Flamengo tem feito da mesma forma. Não há reivindicação nesse sentido que não tenha sido atendida. Ao menos as famílias que eu represento. Sim, as famílias têm tido atendimento psicológico nas suas cidades de origem. O clube tem honrado com o compromisso financeiro mensal, bem como nas oportunidades em que foi necessário deslocamento ao Rio de Janeiro. Se responsabilizou por viagem e hospedagem. Além disso, toda a questão de transporte e sepultamento foi suportada pelo clube. Obrigações morais, mas que foram cumpridas. Acho justo reconhecer os pontos em que o clube tem sido presente. Então, que ele representa, que é o Vitor Isaías, já foi atendido. O outro é o Bernardo Pizeta e podemos, né, inclusive imaginar que pode estar próximo, né, também de um acordo, porque o Flamengo já tinha passado para a gente que alguns dessas 4 famílias e meia que não tinham fechado, alguns já estavam em processo adiantado para fechar também. Então acredito que vai chegar num denominador comum, que é o melhor para todo mundo, né? E Flamengo também que contratou um garoto para a base, 17 anos, volante do Corinthians, né? Eles acertaram a contratação do Mário Vasconcelos, de Marchi Silva, volante que estava no Corinthians, vai ser integrado aí ao elenco sub-17 do Flamengo. O tempo de contrato com o Flamengo está sendo mantido em sigilo, né? O Flamengo tem essa estratégia, está contratando na base, tem feito muito isso, trouxe o Luiz Felipe e o Diego Ritter da Chapecoense. O Flamengo tem feito muito isso, trouxe os garotos lá da Colômbia. Então é muito comum o Flamengo a cada dia trazer mais garotos para a base, né? E assim como saem alguns que não são aproveitados, chegam outros que o Flamengo vai encontrando por aí. Galera, é isso, né? Se inscreve aí no canal, aciona a notificação do sininho, deixa aquele like maroto no vídeo, não deixe de se cadastrar no Sport Manager 365, o link no comentário fixado, junto com o nosso clube de membros. Saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, valeu!